Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao tema das evocações no nosso livro, O Livro dos Médiuns. E nós estamos aqui nas perguntas sobre as evocações. Kardec, então, fez para nós aqui, trouxe para nós aqui mais uma questão. A gente tem falado nos nossos últimos encontros a respeito das condições para a evocação, né? Quem evocar, como evocar, por que evocar, quais seriam as consequências disso tudo. Aqui nós falamos no nosso último encontro sobre a reunião pela unidade do pensamento dos homens, né? Se isso é favorável à manifestação dos espíritos, sobre a corrente, né, de dar as mãos no momento da evocação. Também aqui no item 16, se é preferível fazer as evocações em dias e horas determinados, a gente conversou sobre isso. Lembrando que é importante nós conciliarmos a nossa agenda com a agenda dos espíritos, já que eles não estão 24 horas por dia à nossa disposição. Então nós combinamos um local e horário para que eles possam estar presentes. No item 17, que a gente chegou a fazer a leitura no nosso último encontro, a gente agora começa a entrar a partir dela. Kardec coloca para nós, né, que se certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir espíritos, como pretendem algumas pessoas. Aí nós vamos entrar num campo que ele é bastante amplo, e que a doutrina dá uma restringida para focar exatamente naquilo que importa, que os espíritos insistem para nós, sempre falando sobre a importância do pensamento, né? Que tudo gira em torno do pensamento e que tudo aquilo que é exterior é apenas algo que para nós é considerado importante, mas que para os espíritos, de um modo geral, não tem muita importância. Para a gente ter uma ideia de quando se fala em símbolos e talismãs e objetos, basta lembrar, por exemplo, que quem frequenta um templo religioso, qualquer que seja ele, vai encontrar símbolos dos mais diversos. Quem frequenta, por exemplo, uma benzedeira, provavelmente aqui a maioria de nós já participou de algum tipo de prática, né, de benzimento e tudo mais, via ali crucifixo, via objetos e tudo mais. As pessoas carregam esses símbolos, né, para poder não apenas demonstrar sua fé, como no caso, por exemplo, de um pequeno crucifixo pendurado numa corrente, mas principalmente porque ele se considera protegido tendo aquele objeto. Então, de um modo geral, os objetos religiosos eles fazem parte do nosso dia a dia. Eles são constantes para todos nós. E dessa forma, quando nós entramos na doutrina e começamos a desenvolver um trabalho em torno da comunicação com o mundo espiritual, é muito natural que nós ainda levemos esse hábito para fazer com que a reunião se torne mais concentrada ou se torne mais protegida e tudo mais, né? Então, o que nós observamos é que os espíritos colocam para nós aqui que essa pergunta é inútil, pois sabeis que a matéria não exerce nenhuma influência, nenhuma ação sobre os espíritos. Ficais certos de que jamais um espírito bom aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs de qualquer natureza só existe na imaginação das criaturas supersticiosas. Aqui a gente vê que a resposta dos espíritos, ou desse espírito que respondeu, do alto, né, do seu conhecimento, do alto da sua elevação, acaba não considerando a nossa natureza ainda muito materializada, a nossa natureza ainda bastante inferior, que ainda tem essas necessidades. E dessa forma nós temos, por exemplo, pessoas que se sentem mais fortalecidas tendo próximas de si esses objetos. Nós temos também os próprios espíritos que desencarnam levando essas mesmas crenças ou essas mesmas superstições, também levam para o mundo espiritual e sobre ele esses objetos exercem uma influência moral, não necessariamente uma influência material. O objeto em si, por si mesmo, ele não tem o poder de afetar o espírito, mas o ponto principal é aquilo que ele representa. E é essa representação que para nós tem grande poder, assim como para os espíritos também tem grande poder, né, de influência. Arnaldo perguntou, esses símbolos não podem funcionar como catalisadores de energia? Exatamente, essa questão moral, né? Porque o catalisador de energia em termos de concentrar a nossa atenção,
Não que eles sejam capazes de irradiar um tipo de energia que afete, por exemplo, o mundo espiritual ou afete o mundo físico, salvo aqueles objetos que trazem, imantados em si, energias que ficarem impregnadas por algum motivo. Como é o caso, por exemplo, né, nós falamos muito sobre as relíquias que da época de Jesus, né, foram distribuídas, espalhadas pelo mundo e tudo mais. E aí então muita gente diz assim, olha, mas por que quando pessoas se encontram em determinado local, ali nós temos uma determinada reação? Por que alguns objetos, algumas pessoas que têm contato com esse objeto, sofrem determinada influência? Aí nós já falamos de magnetismo. Assim como a água, que ela é magnetizada, ela tem um poder, né, de cura, um poder de interferir no organismo das pessoas, os objetos também podem ser imantados com esse mesmo magnetismo. Mas não é o objeto por si mesmo. Vocês se lembram que nós conversamos naquela época, nós chegamos até a falar sobre isso um pouco depois, quando o Papa esteve aqui no Brasil, de todos os preparativos que foram feitos para a chegada, né, do Sumo Pontífice da Igreja Católica. Aí nós tínhamos fábricas que faziam imagens de santo, faziam objetos para serem vendidos, comercializados, roupas que eram preparadas, a hóstia que era preparada também para um momento de comunhão dos católicos e tudo mais. E aí nas fábricas em si nós encontrávamos então a matéria-prima. Tinha gesso, tinha madeira, tinha metal, tínhamos farinha, tínhamos tecido, simplesmente material, que ele era então transformado, né, através da fabricação, criando aqueles produtos. E aí então aqueles produtos exerciam uma influência moral por aquilo que eles representavam. Então, a madeira por si mesma é sempre madeira. Eu posso ter a madeira de um crucifixo, a madeira de uma mesa. A madeira vai ser a mesma. Mas o simbolismo dele para nós tem grande importância ainda. Então, muitos espíritos se sentem constrangidos, se sentem ameaçados por determinados desenhos, por determinados símbolos. Eu posso colocar, por exemplo, um símbolo que represente, por exemplo, uma relação com o mundo inferior. Muitas vezes usam estrelas, usam crucifixos de ponta cabeça, usam imagens de animais e tudo mais. E isso provoca um medo em nós, que é muito natural. Imagina você entrando num local cheio de símbolos que aparecem nesses filmes de terror, e você fica assim, você tem que entrar nesse ambiente e ficar sozinho à noite olhando para esses objetos, ou olhando para esses símbolos. Certamente seria para nós ali uma grande angústia, né? Ficar preso naquele local. Ao mesmo tempo que nós entramos num outro ambiente que tem ali símbolos que representam para nós harmonia, que representam para nós equilíbrio. Então o simbolismo em si nos provoca, quase como num efeito dominó, ele vai nos levando algumas lembranças, vai nos lembrando alguns símbolos, algumas representações e consequentemente provoca em nós alguns tipos de sensação. Então, por isso, nas reuniões mediúnicas, de um modo geral, os espíritos dão pouca importância para isso, ou nenhuma importância, dependendo do seu grau de elevação. Mas quanto mais materializados eles se encontram, mais apegados também ao simbolismo, assim como nós, também se encontram. Para vocês terem uma ideia, imaginemos, por exemplo, assim, um espírito que viveu as suas crenças aqui no mundo, mas por um motivo qualquer ele acabou se tornando um obsessor após a sua desencarnação. E aí então, no momento em que ele começa a demonstrar sua rebeldia, começa a fazer suas ameaças, eu pego um crucifixo e coloco na mesa na frente dele. É muito provável que ele vai ficar em silêncio, porque aquele símbolo para ele tem alguma representação. Então não é o metal em si, não é a madeira em si, ou é o plástico em si, mas simplesmente aquilo que representa para ele. Então a gente aprendeu durante muito tempo, durante nossas vidas religiosas, guardar, por exemplo, imagens de santos, né? Guardar fotografias. Eu me lembro que quando eu estudava, né, na minha época de infância, eu estudei no Colégio Dom Bosco, e é muito natural, todo começo, né, todos os dias, antes de começarmos, era rezado no pátio da escola um Pai Nosso, uma Ave Maria, e era hasteada a bandeira nacional. Todos os dias. E nós tínhamos, por ser Dom Bosco, digamos assim, o patrono da nossa escola, era muito comum que os nossos diretores, que eram padres, distribuíssem essas imagens. E aí nós plastificávamos, né? Eu me lembro que eu tinha um santinho muito bonito assim do Dom Bosco que era plastificado, eu guardava na minha carteira. Porque eu achava aquilo bonito, eu achava aquilo legal, eu achava bacana. São Domingos Sávio era a mesma coisa também, que era um outro santo que era bastante falado naquele ambiente. Então nós tínhamos essas imagens porque nós aprendemos a gostar delas, né? Mas
Né? Isso não trouxe nada de negativo, era simplesmente uma questão de crença. E conforme a gente vai evoluindo, como eu falei para vocês no nosso encontro anterior, trabalhando no centro cirúrgico, que eu trabalhei durante um pequeno tempo, mas era comum que muitas pessoas, principalmente as mulheres, que são muito mais devotas às suas religiões, e tem mais coragem de não demonstrar isso, né? Os homens são mais carrancudos e tudo mais, e as mulheres são muito mais, demonstram isso com muito mais naturalidade. Era muito comum, assim, senhoras, principalmente, que eram devotas da Igreja Católica, de algum santo, entrar no centro cirúrgico segurando a imagem de um santinho para poder acompanhá-la durante a cirurgia. E aí então a gente fala assim, mas isso aí é tudo bobagem, isso aí não precisa. Para aquela pessoa precisa e não é bobagem nenhuma. Para ela é muito sério. Então, assim como para os espíritos também que levam essas crenças, eu já comentei com vocês num livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco, em que eles caminhavam no mundo espiritual fazendo ali algumas pesquisas, né, o Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda e tal, caminhava por algumas ruas da nossa cidade, aqui dos encarnados, passando em frente a igrejas cheio de desencarnado lá dentro. Porque eles continuavam ainda alimentando a sua crença, frequentando seus cultos, as suas missas, participando de suas reuniões. Isso significa que aquele ambiente, assim como os símbolos que eles trazem, tem grande influência sobre os espíritos. Mas aí então é importante para nós, que durante os trabalhos que nós realizamos de comunicação com o mundo espiritual, nós tenhamos a consciência que muito mais do que os símbolos, o pensamento é o gerador de tudo, de todo o sentimento, de toda a proteção, de toda a influência. E aí, então, conforme a gente vai se desapegando, e todo o trabalho deve começar nesse sentido, já orientando as pessoas com relação a esse desapego, para que depois não tenham a necessidade de utilizar esses símbolos religiosos, como no caso de muletas psicológicas, e simplesmente o espírito se libertar de todo tipo de influência. E nós vemos muito isso na mídia, principalmente. A gente assiste nos filmes, quando pega um crucifixo, quando joga uma água benta, quando pega a Bíblia e mostra para alguém e amarra ele dentro de um solo sagrado, num cemitério, numa igreja, etc. e tal. Isso tudo os filmes mostram porque, para nós encarnados, isso ainda tem uma grande influência. Mas isso não passa simplesmente de um cenário, não passa de um objeto que é utilizado somente para poder provocar um certo efeito. Arnaldo colocou, direcionando pensamentos para o que pretende, tanto para o mal como para o bem, que é o que vai fazer com que o efeito realmente se concretize. A Fraterna colocou, eu também passei por isso, né? Estudei em colégio católico. Minha sobrinha também estudou, então assim, eu não vejo nada de mal. Eles simplesmente transmitem a doutrina deles de um modo saudável, de um modo positivo, de um modo produtivo, né? Tinha missa todos os dias também, Fraterna. Todos os dias de manhã, eu lembro que nós entrávamos às 7h10, que era o horário que tocava o sinal da escola, e das 6h30 nós tínhamos a missa. Então, quando chegava mais cedo, eu entrava na igreja, assistia aquela missa inicial, depois ia lá para o pátio, rezava o Pai Nosso, Ave Maria, ouvia o hino nacional, depois subia, aí tinha a imagem de Nossa Senhora na escada, o busto de Dom Bosco no corredor da escola e tudo mais. Então, isso é muito natural, né? Que não tem nada de simbolismo, é apenas uma questão de cultura, né? E a gente até lembra também, por causa desse preconceito com relação aos símbolos, aquele enrosco que teve, né, entre os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, chutando a imagem de Nossa Senhora, por desvalorizarem, né, por violarem a fé das pessoas, e acabaram depois sendo processados por uma violação constitucional, que dá direito de liberdade à crença, né, que deve se respeitar a crença de todo mundo. Azilus colocou, né, com certeza todas as religiões e seus condicionamentos ajudam a domar nossos instintos primitivos e animalescos. Né? Isso é feito, né, Azilus, durante um certo tempo. Depois, conforme nós fomos nos libertando disso, já não temos mais necessidade de posturas, de objetos, de locais religiosos, de simbolismos. O espírito simplesmente vive a sua essência espiritual. A Fraterna lembrou também, né, fora o cordão pendurado no pescoço, né, cheio de santinhos. Pois é, a mesma coisa. Né, os jovens costumam também utilizar muito isso, né? Alguns desses santos que são, dos quais eles são devotos também, hoje virou, né, a juventude até com um certo modismo, principalmente. Vamos lá então, próxima questão, número 18. Que pensai dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e horas inconvenientes? Aí a gente imagina, a gente está numa reunião mediúnica, lembrando sempre, tá, principalmente, a gente sempre reforça isso, que quando o Kardec fala sobre essa questão das reuniões mediúnicas, ele não fala necessariamente das reuniões que são realizadas em centros espíritas.
Ele pode se referir, por exemplo, a reuniões que são realizadas em ambientes domésticos, porque os centros espíritas não estão unanimidade no mundo todo. Nós temos pessoas que fazem suas reuniões particulares, nós temos pessoas que fazem suas próprias evocações. Então essas orientações também são direcionadas para esse grupo. Então imaginemos, por exemplo, que nós fazemos uma reunião nossa, que não é uma reunião necessariamente espírita, mas é uma reunião espiritualista, em que os espíritos se manifestam, e o espírito fala assim: nós vamos fazer um trabalho especial essa semana. Eu gostaria que vocês fossem até aquela cachoeira aqui perto da cidade, levassem algumas oferendas, para que à meia-noite nós começássemos o nosso ritual. A gente pode parecer assim, mas isso aí é uma coisa meio estranha. Estranha, mas nós sabemos que acontece. Sabemos que acontece com frequência, principalmente dentro de outras religiões que têm essas práticas ligadas à natureza, ligadas a rituais, né, mais voltados para o estímulo material, para o estímulo humano. Então isso é bastante frequente. Então no momento em que o espírito apresenta uma questão como essa, olha, nós vamos numa encruzilhada, nós vamos num cemitério, nós vamos numa cachoeira, nós vamos na praia, em qualquer lugar que seja, num determinado horário, a gente pensa assim, mas por que eu tenho que ir lá? Por que eu não posso ficar aqui? E aí, naturalmente, eles vão apresentar a argumentação dele. Porque lá a energia da natureza é mais concentrada, porque isso, porque aquilo. Sem dúvida nenhuma, nós temos ali que a natureza oferece para nós uma energia muito poderosa. Inclusive, energia esta que a gente está ainda muito distante de compreender. Né? Uma energia que ela é uma energia vital que envolve o nosso planeta, que nos envolve, né? A força dos animais, a força da terra, a força dos vegetais, a força das águas. Né? Então são energias sutis que nos envolvem, que nós conhecemos muito pouco. E os espíritos, de certa forma, acabam potencializando essa crença de que essas energias são essenciais para determinado tipo de reunião. Então isso nós não compreendemos ainda. Tem muito ainda o que aprender a respeito da relação do mundo espiritual com esses elementos naturais. Tanto é assim que nós sabemos que, foi até comentado certa vez num estudo, a respeito da necessidade da concentração dessas energias da natureza para determinados tipos de tratamentos espirituais, que nós temos espíritos incumbidos de coletar esse tipo de energia. Aí muita gente pensa assim, pô, mas a doutrina espírita não fala sobre isso, mas a doutrina espírita não fala sobre muita coisa. Mas, na dúvida, usemos a razão, usemos a racionalidade para evitar qualquer tipo de comportamento que saia, né, do bom senso, que saia daquilo que pode ser compreendido, né, que pode ser compreensível também. Então, por isso, cada vez que os espíritos colocarem uma proposta de lugares que são fora do normal, com horas inconvenientes, é importante que desconfiemos disso. Então, como foi colocado para nós aqui, o que pensar sobre isso? A resposta: são espíritos que se divertem com os que lhes dão ouvido. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a essas sugestões. Inútil porque nada, absolutamente, se ganha além de ser mistificado. Perigoso não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso possa exercer nos cérebros fracos. Né? Isso, quando fala sobre cérebros fracos, falamos das pessoas que são muito impressionáveis, se impressionam com facilidade, acabam depois ficando com medo, acabam se sentindo ameaçadas por determinados simbolismos e tudo mais, ou comportamentos, ou tipo de práticas. Né? Então, certamente alguns espíritos, movidos pela boa vontade, pela boa intenção, sugerem determinadas práticas para que possam provocar um efeito sobre o encarnado. Aquela pessoa, por exemplo, que diz assim, olha, eu estou precisando muito de ajuda. Aí o espírito diz assim, então vai lá, você vai tomar um banho de sal grosso com água, que isso vai te fazer bom, vai te fazer bem. Aquilo, além, naturalmente, da força do mineral, propriamente dito, nós temos também ali aquele efeito placebo, em que o indivíduo se sente muito mais envolvido pelos espíritos através dessas práticas, do que simplesmente falar para ele, vai para casa e faça uma prece. Então algumas orientações que são transmitidas, assim como as próprias cirurgias espirituais. Já foi falado, quem fala muito sobre isso é João Berbel, que é um médium que vive na cidade de Franca, que tem um instituto que faz tratamentos espirituais e tudo mais. Ele já foi entrevistado por alguns canais de televisão, por revistas, já deu entrevistas, né,
em canais de TV espírita e tudo mais, e ele comentava que no início do seu trabalho ele utilizava bisturis, fazendo cortes e fazendo aquilo que impressiona realmente as pessoas. Com o passar do tempo, os espíritos já orientaram que ele deveria então parar de usar o bisturi, que não havia mais necessidade, mas que era importante ele continuar usando o cabo do bisturi. E por que isso tudo? Porque as pessoas vendo aquele cabo passando sobre a pele delas, vai ser um efeito psicológico muito mais intenso. E aí então as pessoas vão acreditar que estão sendo tratadas. Porque se você vai num lugar que faz um tratamento espiritual, e aí todo mundo diz assim, olha, você não precisa nem ser atendido pelo médium. Só de você estar na sala de visita, na sala de espera, os espíritos já te trataram. Certamente aquela pessoa vai sair absolutamente insatisfeita. Porque ela tem a necessidade da presença, ela tem a necessidade de ver as coisas acontecerem. Assim somos nós. E por isso nós acabamos dificultando e muito a ação dos espíritos, porque nós criamos esse bloqueio, criamos essa barreira. Arnaldo colocou que a mentora de André Luiz coletou essas energias da natureza para ajudar o novo marido da esposa de André. Sim, os espíritos lidam. Então a gente sabe muito pouco ainda, né? A gente pensa que o espiritismo, ou melhor, que a relação com os espíritos se resume dentro de um centro espírita. E que nós não imaginamos o que tem aí por fora. O que acontece é que os espíritos vivem fora dos ambientes espíritas. Então, por isso, né, há necessidade então de nós nos aprofundarmos um pouco mais, abrirmos um pouco mais a nossa mente, compreendermos exatamente aquilo que a natureza, de modo geral, pode nos oferecer, e a forma real, não aquela forma fantasiosa, mística, mas a forma real que nós podemos nos relacionar com esse ambiente que nos envolve. Próximo aqui agora, o item número 19. Né? Então, os lugares que são lúgubres, lugares que são estranhos, que são perigosos, que trazem muito mais misticismo e tudo mais, e horas inconvenientes. Essas horas inconvenientes são aquelas horas em que foge do nosso padrão. Eu tenho meu compromisso familiar, e por isso, então, eu não preciso necessariamente marcar uma reunião à meia-noite, imaginando que a meia-noite tem um efeito especial sobre todo mundo. Na verdade, a meia-noite tem um efeito muito mais intenso sobre os encarnados do que sobre os desencarnados. Meia-noite, lua cheia, sexta-feira 13, na frente de um cemitério, isso é tudo misticismo que nós acreditamos, que os espíritos muitas vezes acreditam ou se divertem com essas crenças, que nós, através dos pés no chão, através do bom senso, podemos simplesmente desmistificar tudo isso. Né, o Nando lembrou ali, bom dia Nando, né, o Réveillon, por exemplo, nós temos ali muitas pessoas que fazem, né, seus rituais religiosos durante o Réveillon, porque é simplesmente um efeito psicológico. Porque nós dependemos, como nós sabemos, de marcos, nós dependemos de passagens, nós dependemos de rituais. Aí muita gente diz assim, não, mas eu não faço ritual nenhum. Eu tenho certeza que na sua formatura da escola você fez parte de um ritual. Eu tenho certeza que no seu casamento você fez parte de um ritual. Então tudo isso, os rituais, a gente pensa que ritual é simplesmente algo relacionado com religião. Ritual, na verdade, é uma prática. É uma prática que traz para nós um significado. Um significado de passagem, um significado de transformação. Então, quando nós pegamos o Réveillon, e nós temos a necessidade desses marcos temporais, tanto é assim que nós comemoramos o nosso aniversário. O que significa o aniversário? Significa que nós completamos mais um ano. E o que é um ano para nós? É uma volta do nosso planeta. Então eu vou fazer agora em janeiro 45 anos. Significa que o planeta deu 45 voltas enquanto eu existir, em torno do Sol. Olha só que interessante. Nossa, o planeta deu 45 voltas. E daí? Mas para mim o efeito psicológico é interessante, porque eu estou a cada ano, a cada uma dessas voltas representa para mim um ciclo novo de existência. E quando nós falamos sobre o Réveillon, é uma mudança de calendário. E para nós tem um efeito psicológico. Mas que no fundo, isso não faz diferença nenhuma. Tanto é assim que durante muito tempo as pessoas não se preocupavam em marcar o tempo. A única importância que tinha do planeta fazer o movimento de translação, que é em torno do Sol, era a questão das estações do ano, porque a sua sobrevivência dependia disso. Cada estação do ano representava uma temperatura, a plantação, a colheita, a proteção, o calor, o frio. Isso era importante.
conforme o homem foi se tornando mais inteligente, ele conseguiu compreender que essa volta representava um ano, e a partir daí ele começou a marcar quantas voltas ele possui de vida. Assim acontece conosco hoje. Então no Réveillon, quando tem aquela passagem, as pessoas têm aquela necessidade ou de usar uma roupa com cor especial, roupas íntimas principalmente, ou todo mundo vai de branco, vai pular 7 ondas, vai para a praia porque a praia tem energia e tudo mais. Na verdade isso aí não era nada, não havia necessidade nenhuma desse tipo de prática. Mas psicologicamente para as pessoas isso tem grande importância. É daí que nós observamos então que nós encarnados ainda somos muito dependentes desses efeitos psicológicos. Enquanto que os espíritos mais elevados já se desprenderam disso, porque a relação temporal deles é diferente. Eles não ficam contando a vida biológica que eles têm, porque eles simplesmente estão no mundo espiritual. E eles não têm mais essa necessidade. Quantos anos eu tenho? Um espírito que se encontra no mundo espiritual com a consciência de que é imortal, qual dos aniversários ele vai comemorar? De qual encarnação exatamente? Então a gente vê que para nós é importante agora. Mas no futuro, ao nos libertarmos desses tipos de hábitos, desses tipos de apegos, isso não terá significado nenhum. Mas enquanto estivermos aqui, certamente nós ainda temos essas necessidades. A dona de mim colocou, né, eu não entendo por que um espírito como a mentora de André Luiz precisou coletar energia da natureza. É aquilo que eu falei para vocês, né, dona de mim, a nossa compreensão a respeito da relação do mundo na relação com o mundo espiritual é apenas de nós conversarmos e aprendermos. Essa força energética que existe no nosso planeta ainda é muito distante da nossa compreensão. Basta ver, por exemplo, que as práticas religiosas, por exemplo, das religiões, principalmente as de tradições africanas, estão muito ligadas à natureza. E essas forças da natureza certamente exercem um efeito muito poderoso sobre nós. Nós ainda não compreendemos e ainda não sabemos como utilizar, exatamente porque a doutrina espírita ela tinha a preocupação, ou ela tem a preocupação, de trazer para nós orientações a respeito. Como Kardec coloca, o Espiritismo trata da origem, do destino dos espíritos e da sua relação e da relação entre os dois mundos. Apenas isso. Então, a preocupação que Kardec tinha era organizar essas informações para nos conscientizar da nossa real condição. Agora, o que nós vamos fazer a partir dali vai depender dos estudos que a gente for evoluindo, que a gente for desenvolvendo. Então, tudo no seu tempo, ainda tem muita coisa para a gente compreender. Né? Nós, por exemplo, Arnaldo, né? O Kardec era um magnetizador, então a gente pensa assim, o que é o magnetismo exatamente? Kardec falava do magnetismo animal, ele era um magnetizador. Do magnetismo animal nós chegamos para a homeopatia, que também ali é um trabalho de magnetismo. Desse magnetismo nós chegamos, por exemplo, da força magnética do nosso planeta. Porque você tem o magnetismo natural, que é fornecido, por exemplo, pelo nosso planeta, através da força do seu núcleo, né, da força da gravidade, do magnetismo e tudo mais. E nós temos o magnetismo animal, que é transferido de pessoa para pessoa. Então, nós não conhecemos quase nada do magnetismo animal, nem do magnetismo natural. E essa força magnética é exatamente essa força da natureza que no livro de André Luiz foi comentado. Né? Pode ser usado, Dudu. Você tem indução do magnetismo do hipnotismo através do magnetismo, como você tem a hipnose induzida, né, através de um efeito psicológico. Então tem muita coisa para a gente aprender ainda que para nós é desconhecido. Né? Então quando a gente fala assim, né, eu não entendo porque pegou força da natureza, não entendeu porque não sabe, mas certamente tem ali alguma coisa que certamente os espíritos vão trazer para nós. Né? Vamos aguardar, né? Vamos estudar um pouquinho mais. Como eu sempre falo para vocês, assim, quando nós, principalmente nos tratamentos, quando a gente fala das religiões de tradições africanas, como a Umbanda, por exemplo, muitas pessoas vão lá em busca de cura. E aí, então nós temos ali os espíritos que dizem assim, olha, você faz o seguinte, você vai lá, você toma um chazinho dessa planta, depois você toma um banho com essa erva, que você vai se sentir bem. Aí a gente dá aquela olhada assim com a sobrancelha meio levantada, né? De onde ele tirou isso? Na verdade, a natureza tem um efeito muito poderoso da aromaterapia, da própria homeopatia. Nós temos centros espíritas que fazem tratamentos médicos, em que os espíritos incorporados em médiuns prescrevem tratamento homeopático. E o que é tratamento homeopático? Nada mais é do que uma medicação trabalhada com magnetismo. O magnetismo, por exemplo, de determinadas bactérias, né, porque a gente conhece essa questão da dinamização que é feita em torno do fracionamento daqueles
daqueles micro-organismos, né? Então, tudo isso é trabalhado no magnetismo, é trabalhado com essas... com a força das próprias substâncias que a natureza tem. A gente lembra que quando você fala assim, olha, toma um chá disso, na verdade o espírito pode estar te orientando para trabalhar em cima do princípio ativo daquela planta. Não é simplesmente você tomar um chá numa questão ritualística, é algo que pode realmente fazer efeito. E os espíritos têm grande conhecimento sobre isso. Então a gente tem muita coisa que aprender ainda. Então, antes de nós, o Feng Shui nas próprias residências também, com relação ao magnetismo. Então, existe algo ritualístico? Existe. Mas existe verdade? Também existe. O nosso trabalho agora é estudar com muito cuidado, com muita atenção, para diferenciar uma coisa da outra. Então, isso é importante de nós considerarmos. Tá? Porque o magnetismo ainda é algo absolutamente desconhecido para nós. O máximo do magnetismo que a gente conhece é a força da gravidade e o ímã que a gente cola na geladeira. Fora isso, a gente não tem muita compreensão disso não. O que mais aqui? A Fratana colocou, né? Acho que quem vai a um lugar desse com o intuito de se curar não duvida de nada, né? Pois é, o efeito principal também. Temos o efeito placebo, mas também temos o tratamento real. Feito através dessas substâncias, feito através dos fluidos que são transmitidos por essas substâncias. Então tudo isso deve ser estudado com calma. Nós não devemos, que a própria doutrina espírita nos propõe isso, mantemos a nossa mente aberta e o estudo constante. Negarmos pelo fato de dizer assim, olha, eu não aceito porque eu não acredito. Muita gente não aceita a relação com o mundo espiritual porque não acredita na existência do mundo espiritual. Muita gente não acredita em reencarnação porque não se vê como um espírito imortal. E nós espíritas chegamos assim, mas se você não estuda, você não vai saber. Se você falar isso para alguém que acredita na força da natureza, ele vai dizer a mesma coisa. Você não acredita porque você não estuda. Então todos nós temos que nos preocupar sempre com essa questão do estudo, da análise, do cuidado, para desmistificarmos aquilo que for, que for algo relacionado com um misticismo, mas também aceitarmos a verdade daquilo que está à nossa frente, que está à nossa disposição. Importante a gente pensar dessa forma. Vamos lá, item número 19. 19. Tá aqui. Há dias e horas mais propícias para as evocações? Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós aprendemos quase como se fosse um hábito de que todas as reuniões aprendemos que todas as reuniões mediúnicas devem ser realizadas à noite, porque à noite é o horário melhor para se trabalhar. A pergunta é, o horário é melhor para quem? Resposta dos espíritos. Para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo que é material. E seria supersticioso acreditar na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador esteja menos absorvido por suas preocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estejam mais calmos. Então aí nós temos muitas reuniões que são realizadas, por exemplo, num domingo de manhã, são realizadas durante a tarde, durante a semana. A maioria das reuniões são realizadas à noite, não porque a noite é mais propícia para as evocações, mas é porque todo mundo trabalha durante o dia e à noite é quando eles estão disponíveis para as atividades da casa espírita. Então, na verdade, o grupo vai se organizando. Nós aqui, por exemplo, nós estudamos às 9 horas da manhã todos os dias. Qual centro espírita que tem um grupo de estudo às 9 horas da manhã? Nós temos. E por que nós temos? Porque é conveniente para nós. E por que nós não fazemos à noite? Porque à noite, infelizmente, eu não tenho possibilidade, senão eu viria também. Então todo mundo fala assim, você estuda na casa espírita? Estudo. Quando que você estuda? Ah, todos os dias às 7 horas da noite. Que ótimo. Eu estudo às 9 horas da manhã. Aí todo mundo te olha torto assim, mas como assim às 9 horas da manhã? Podia ser meio-dia, podia ser qualquer hora. Então é a hora mais conveniente. Né? Pois é, né, fraterna? Porque para nós é conveniente esse horário. Mas se nós colocássemos à noite, por exemplo, se eu fizesse uma reunião, se eu tivesse a possibilidade de fazer um estudo às 7 horas da noite, muitos de vocês não estariam aqui. Porque às 7 horas da noite vocês têm outros compromissos. Mas em compensação, outras pessoas viriam participar do estudo porque esse horário é mais propício. Né? Se fosse à noite, por exemplo, para a Sandra já não teria possível. Porque o fuso horário já é diferente. Então a gente vê assim, por que para nós é interessante? Porque acabou acontecendo da sala ser nesse horário. A nossa sala, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no começo, ela era dividida em 2 turnos. Ela abria às 9 horas da manhã e depois abria às 4 horas da tarde.
Então nós tínhamos 2 turnos de estudos, com grupos diferentes. De manhã era um grupo, à tarde era outro grupo. Aí acabou ficando sobrecarregado, né? E nós então tiramos a parte da tarde e deixamos só a parte da manhã, porque é mais conveniente. Por isso, então, nós realizamos por essa possibilidade. E nós pensamos assim, nesse nosso grupo, nós temos a influência dos espíritos nos ajudando no desenvolvimento do trabalho? Certamente que sim. E os espíritos estão aqui das 9 às 10h30 todos os dias. E por que isso tudo? Porque simplesmente conciliaram suas agendas com a nossa agenda. Então a mesma coisa acontece nas palestras, acontece no trabalho de cura, acontece nas reuniões mediúnicas, nos grupos de estudos. Nós nos organizamos por uma questão de conveniência, não por uma questão de influência de dia, influência de hora. E aí nós voltamos mais uma vez, lembrando sempre que essa questão de dias e horas, que é uma pergunta muito pertinente, principalmente quando voltada para essas práticas ritualísticas que a gente vê dessas outras religiões que têm essa relação mais próxima, né, com essas questões místicas. Então você vai fazer uma reunião naquele dia, naquela hora. Tem que ser a sexta-feira, a gente vê muito isso, tem que ser de sexta-feira, e tem que ser naquele horário. Mas e se eu fizer na quinta-feira, não funciona? Muita gente vai dizer assim, não, mas é que sexta-feira é um dia em que a energia está mais concentrada. Aí a gente põe a mão na cabeça, daquela balançadinha e fala, meu Deus. Então por isso temos que ter essa consciência, nos desapegarmos de tudo aquilo que tem representação simbólica para a gente aqui no mundo físico e pensarmos que tudo aquilo que envolve o pensamento é o mais importante, é o essencial. Próximo item, número 20, vamos em frente. A evocação é agradável ou penosa para os espíritos? Eles atendem de boa vontade quando os chamamos? Vamos lá. Isso depende do seu caráter e do motivo por que o chamam. Quando o objetivo é louvável e o meio é simpático, a evocação se torna agradável e mesmo atrativa. Os espíritos se sentem sempre felizes com os testemunhos de afeição. Há os que consideram uma grande felicidade poder comunicar-se com os homens e sofrem com o esquecimento destes. Isso nesse caso que a gente está lembrando aqui, é que muitas vezes os espíritos eles gostam muito de se relacionar conosco. E por que eles têm esse prazer? Porque eles sentem saudade de suas vidas que tinham aqui, dos interesses que tinham aqui, eles têm preocupações com seus afetos que ficaram aqui no mundo. A gente pode pegar um exemplo fácil, pegar, por exemplo, aqui do pessoal que mora fora do Brasil. Né? A gente tem aqui a Sandra, a Ju, a Aninha, temos a Silvia, que mais? Temos os amigos que moram fora do Brasil. Qual é o prazer que essas pessoas que moram fora do Brasil sentem conversando com a gente aqui do Brasil? É matar saudade, é falar o mesmo idioma, é conversar sobre os mesmos interesses e tudo mais. Então a gente vê que se nós mudamos, né? Tem gosto para tudo, né, Sandra? Mas tudo bem. Então, tem aquelas pessoas que têm a necessidade de se mudar do Brasil e aí então gostam de ter aquela relação próxima com suas raízes, com sua história, com sua cultura e tudo mais. Os espíritos não são diferentes disso. Nós imaginamos assim, não, depois que você desencarna, você esquece o mundo físico. Não esquece, não. Tem muitos espíritos, inclusive, que sofrem e muito pelo fato de estarem separados do ambiente que eles consideram um ambiente feliz para eles. Lembra quando a gente conversou naquele outro encontro, que eu falei para vocês assim, se todos nós fôssemos confinados num mosteiro budista lá no Tibete, e tivéssemos que rezar toda hora, falar baixinho, andar com aqueles passos calmos, comer aquela comidinha vegetariana, aquela coisa toda? Quem suportaria viver naquilo? Confinado é ficar preso lá dentro daquele local, Sandra. Todo mundo preso naquele lugar. Não poder conversar, Andréia, ter que ficar quietinho. Imaginar, por exemplo, assim, a Vaninha, a Andréia, a Miriam, todo mundo em silêncio, rezando, elas iam ter uma convulsão lá dentro. Então, o que acontece? A gente lembra sempre que os espíritos se sentem muito mais adaptados de acordo com seus interesses. Então, quando eles desencarnam e eles sentem saudades do mundo que eles viviam, eles gostam de conversar com os encarnados. Para falar sobre suas vidas, para perguntar sobre seus familiares, para enviar um recado e tudo mais. E nesse caso, quando eles são esquecidos, eles lamentam muito. Aliás, esse é um grande drama
que existe atualmente no mundo espiritual, e desde há muito tempo, agora começa a mudar um pouquinho, mas ainda existe uma grande resistência, é que os espíritos sempre foram esquecidos pelos seus entes queridos. Eles foram lembrados pelo pensamento, mas nunca haviam a possibilidade de se comunicarem. A partir do momento em que o Espiritismo abriu essa possibilidade, não em termos de trazer novidades de técnicas, mas para falar sobre a possibilidade real, o benefício dessas comunicações. E aí então as pessoas começaram a ver essa possibilidade de querer falar com o seu ente querido, de matar a saudade e tudo mais. Mas a esmagadora maioria daqueles que desencarnam, hoje, por exemplo, quantas pessoas estão desencarnando hoje no mundo? Em hospitais, em acidentes, em tragédias naturais, em violência e tudo mais. Quantas pessoas estão desencarnando? E essas pessoas desencarnam e vão ficar esquecidas do mundo espiritual. Os familiares vão ficar chorando, sentindo a sua falta, mas não vão conversar com eles. É o suficiente isso? Aí a gente vai fazer assim, ó, Sandra, a partir de hoje você não frequenta mais a nossa sala, mas a gente vai ficar pensando muito em você, viu? Aí a Sandra fala, mas por que eu não posso frequentar a sala? Eu quero conversar com vocês. Com os espíritos é a mesma coisa. Em vez de ficar pensando em mim, por que você não vem falar comigo logo de uma vez, não é melhor? A gente tem aqueles amigos assim que ficam distantes, né? Poxa, eu estava com uma saudade de você, fiquei pensando em você o tempo todo. Por que você não ligou então? Simples assim. Os espíritos, com os espíritos é a mesma coisa. Vamos lá. Tá. Mas, como já disse, isso também depende do seu caráter. Entre os espíritos existem também os misantropos, né, que não gostam de ser incomodados, cujas respostas se ressentem do seu mau humor, sobretudo quando chamado por criaturas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Aqui nós temos aqueles espíritos, os misantropos que são colocados, são aqueles que gostam de viver o isolamento. Nós temos muito isso aqui no nosso mundo hoje, aquelas pessoas que se fecham dentro de suas casas, de seus apartamentos e tudo mais, e não gostam de conversar com ninguém, não gostam de contar história para ninguém, não quer saber da vida de ninguém, não se interessa por nada. E aí então nós temos a curiosidade de chamar um espírito. Nós queríamos conversar com um espírito, por exemplo, fazer aqui a nossa evocação, né? Beijão, Barbudinho. Beijo, Ju. Aqueles espíritos, por exemplo, que viveram determinadas experiências. Vamos pensar assim, um espírito que fez parte de uma determinada comunidade. Aí nós chamamos esse espírito para falar conosco. Só que quando ele estava encarnado, era aquele espírito antipático, mal-humorado, que não gostava de ninguém e tudo mais. E aí então a gente chama esse espírito, dependendo do objetivo da nossa reunião, certamente os espíritos nos ajudam nas evocações, nos ajudam nos convites, digamos assim, aos espíritos. Então esse espírito mal-humorado, ele vinha assim meio que forçado. Aliás, eu já trouxe para vocês aqui uma psicografia de alguns espíritos que quando se manifestavam em reuniões mediúnicas, eles perguntam assim, o que vocês querem de mim? Eu estava quieto no meu canto e eu só vim aqui para essas pessoas pararem de falar no meu ouvido. Você se lembra dessa psicografia? Faz tempo que eu li para vocês, né? Então muitos de vocês não conhecem. Mas era assim, eram reuniões mediúnicas que eram realizadas na Comunhão Espírita de Brasília, no grupo de desenvolvimento mediúnico. Eu tinha uma prima que frequentava esse grupo, então toda a psicografia que ela recebia, que por acaso as reuniões eram feitas sempre às sextas-feiras, 8 horas da noite, que era o horário conveniente para o grupo, e aí então os espíritos se manifestavam. Alguns deles eram espíritos instrutores, outros eram espíritos familiares que vinham apenas trazer notícias dos seus familiares, outros eram apenas convidados para ajudar no desenvolvimento do grupo. E alguns desses espíritos vinham assim, olha, tem um grupo de espíritos aqui que ficou insistindo para que eu viesse. E eu não queria vir. Mas eles insistiram tanto que eu preferi vir logo para eles pararem de falar. Mas eu espero que vocês não me incomodem mais. Assinou o nome dele e foi embora. Esse é o tipo de espírito que está vivendo a vida dele de acordo com os seus valores, de acordo com suas crenças e tudo mais, que não gosta de ser incomodado. Então, como Kardec perguntou aqui em cima, a evocação é agradável ou penosa para os espíritos? Depende de sua motivação. Continua aqui para nós. Um espírito não tem, muitas vezes, nenhum motivo para atender ao apelo de um desconhecido que lhe é indiferente, e que age quase sempre movido pela curiosidade.
nesse caso, se ele atende é geralmente em rápidas passagens, a menos que exista um objetivo sério e instrutivo na evocação. Então é como se nós fôssemos convidados. Convidados para participar de uma determinada reunião. Aí a gente vai olhar a essa reunião, e aí então vai pensar assim, sobre o que eles querem falar. Se o tema for agradável, se as pessoas forem interessantes, certamente a gente vai. Agora, se forem pessoas que vão falar de assuntos que para nós é um assunto chato, é um assunto que incomoda, pessoas que nós não conhecemos, a gente pode até ir, mas vai assim, ó, eu vou lá rapidinho e já volto. Ou então simplesmente diz assim, olha, eu não vou porque não me interessa participar dessa reunião. Então isso vai depender do quê? Da motivação, do espírito, do interesse do grupo, do fruto que vai ser colhido desse trabalho e tudo mais. A Sandra perguntou aqui em cima, Jesus falou para não incomodar os mortos. Sandra, essa relação do nosso mundo físico, entre nós encarnados, hoje, né, e os desencarnados, mas a gente sempre já inverteu os papéis, né, de ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados e tudo mais. A gente lembra sempre que desde o passado, na época de Moisés, que é a referência que nós temos, porque isso se encontra registrado no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio, no livro de Levíticos também e tudo mais, havia uma proibição, exatamente porque a relação com o mundo espiritual se tornou uma relação banal. As pessoas faziam evocações, tinham práticas de rituais, de evocação de espíritos, maldições que jogavam contra outras pessoas e tudo mais. E isso se tornou algo tão vulgar, algo tão... Procura o livro Deuteronômio, tá? É o terceiro livro, se eu não me engano, do Antigo Testamento, tá? Depois você vai dá uma lidinha lá que você vai ver que Moisés faz uma proibição, né, que os médiums ou os evocadores, né, ou então os próprios necromantes que eram chamados, esses necromantes deveriam ser expulsos dessa comunidade, né? Vou chegar aí, Arnaldo, né? Então, desde Moisés naquela época, a relação das pessoas era uma relação um pouco perturbada, era uma relação, né? Isso aí, valeu Babudinho. Era uma relação assim um pouco perturbada e as pessoas estavam naquela época se organizando para poderem cultuar uma relação com Deus ou viver uma relação com Deus de um modo mais saudável. Então era importante focar a atenção em Deus e depois começar a compreender a relação com o mundo espiritual. E naquela época eles estavam fazendo o contrário. Um pouco mais para frente nós tivemos ali, né, os evocadores ou os necromantes sempre foram perseguidos, né, pelo fato de haver essa proibição. Isso porque as pessoas não estavam preparadas para viver de modo saudável a relação com o mundo espiritual. Quando chega na época de Jesus, tem essa passagem que o Arnaldo colocou para nós, deixai os mortos cuidarem de seus mortos, exatamente porque as pessoas naquela época elas acabavam se consumindo com a perda de dos entes queridos. Então falava para não incomodar os mortos, que você deveria deixar os mortos, cuidar de seus mortos, isso no sentido espiritual, naturalmente. Porque nós temos uma passagem de um jovem que tinha perdido o pai, e aí então Jesus o convidou, e ele falou assim, olha, eu não vou porque eu tenho que enterrar meu pai. E aí então Jesus coloca, né, deixai os mortos cuidarem de seus mortos. Isso não significa que os mortos vão enterrar os próprios mortos, mas que os espíritos cuidarão de seus próprios espíritos. E que nós, pelo fato de não termos ainda condições de termos uma relação saudável com o mundo espiritual, acabamos muito mais atrapalhando os espíritos e também vamos dizer assim, nos confundindo nessa relação e perturbando também a nossa própria existência depois dessa separação desses entes. Então por isso que foi colocado que Jesus falava assim que nós não devemos incomodar os mortos. Mas a partir do momento em que nós começamos a nos organizar, começamos a ter um conhecimento da realidade do mundo espiritual, e a doutrina espírita então chegou para nós trazendo esse manual de instruções de como fazer as coisas do modo correto, não apenas com relação à técnica. A técnica, né, exatamente, então, porque depois que nós nos organizamos, depois que nós compreendemos como funciona essa relação, as reuniões mediúnicas já começaram a trabalhar, a realizar esse trabalho de um modo mais organizado. Então, a partir da doutrina espírita, a relação com o mundo espiritual se transformou completamente, diferente daquilo que vinha sendo praticado até então
né, ou proibido até então por causa dessas questões da Bíblia. Então, a gente tem que lembrar que Moisés falava com pessoas que viveram há 3.200 anos aproximadamente. Jesus falava com pessoas que viveram há 2.000 anos aproximadamente. De lá para cá nós aprendemos muita coisa dessa relação com o mundo espiritual. E esse aprendizado hoje nos permite uma relação saudável, uma relação segura com os espíritos, pelo fato de já compreendermos a natureza da coisa, a natureza dessa relação. Então hoje nós temos essa condição, mas no passado nós não tínhamos. Então as pessoas faziam as suas reuniões sem o devido preparo, sem o devido conhecimento, muitas vezes com relações bastante perturbadoras com espíritos obsessores. Então se você não sabe fazer, melhor não fazer. É a recomendação básica para isso. E Jesus falava sobre isso como Moisés também falou no passado. Agora que nós temos o conhecimento, nós não apenas dominamos essa técnica, como nós já entendemos o objetivo dessas comunicações. E isso para nós é uma grande instrução, porque fez com que nós percebêssemos que nós somos espíritos, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. O Arnaldo colocou, né, quando algum assunto não nos interessa, esse assunto já está morto, né? Não sendo mais relevante, qualquer tipo de assunto já não fará mais parte do nosso contexto, né? No entanto, ainda é pauta das vidas de outras vidas, né? De outras pessoas, certamente que sim. A gente vê assim que nós não temos ainda um pensamento que é um pensamento uniforme a respeito de muitos outros temas, né? Porque nesse caso, né, deixa eu ver aqui. Não entendi sua pergunta, Sandra, coloca de novo, por favor. E aí então, pelo fato de não termos essa uniformidade no pensamento, a gente vê que cada grupo religioso, cada geração tem um pensamento diferente. Mas com o passar do tempo a gente vai se organizando, né? Ah, tá. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai se esclarecendo. Como eu vejo, num futuro que não é muito distante, as religiões tradicionais tendo uma outra visão do que é exatamente o mundo espiritual e qual a relação que nós temos com ele. Eu vejo que muitos desses dogmas vão se transformando. Então a gente pode esperar, talvez, claro que eu vejo que num futuro não muito distante, não no futuro que nós ainda que estamos vivendo hoje, né, na nossa encarnação, mas eu vejo que talvez daqui umas 2 ou 3 gerações muita coisa vai mudar. Muita coisa vai acontecer com relação a essas ideias, não porque as pessoas passarão a acreditar como num passe de mágica no mundo espiritual da forma como nós o concebemos, mas porque muitos médiuns vão reencarnar nessas religiões e esses médiuns trarão testemunhos que vão quebrar muitas barreiras. Então você pode dizer assim, mas você não pode mudar a ideia das pessoas. Mas a partir do momento em que as pessoas começam a viver isso de modo intenso, elas naturalmente começam a pensar de um modo diferente. Porque elas vivem isso na realidade. Não é você que fala para ela acreditar. É a própria experiência que vai mostrar para ela aquilo que ela estava negando, ou aquilo que ela aprendeu a negar. Então é por isso que a gente vê que esses espíritos que estão reencarnando, eles não apenas reencarnam com conhecimento diferente, mas eles reencarnam também trazendo grandes potências mediúnicas, ou um grande potencial mediúnica. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, manda aí então, o Arnaldo. Então, por isso que nós temos que pensar que o futuro vai se transformar, exatamente porque a nossa relação com o mundo espiritual vai se tornar uma relação muito mais natural, em todas as religiões. E aí depois as pessoas vão escolhendo de que forma que elas vão então desenvolver essa filosofia. Vamos lá. Próximo item aqui, Kardec faz uma observação a respeito dessa questão da evocação agradável ou penosa. Vamos lá. Observação. Vemos pessoas que só evocam seus parentes para fazer perguntas sobre as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se alugará ou venderá sua casa, outro para indagar do lucro que obterá com sua mercadoria, qual lugar onde há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo só se interessam por nós em razão da afeição que lhe conservamos. Se todos os nossos pensamentos se limitam a julgá-los feiticeiros, se só pensamos neles pedindo informações,
só podem ter grande simpatia por nós e não devemos nos admirar dos que nos demonstrem pouca benevolência. E aqui é bastante comum. Muita gente, né, Kardec falava sobre isso, obviamente porque naquele período era muito comum as pessoas pensarem assim. Você fazia uma evocação de uma pessoa da família para perguntar onde estava o testamento, para perguntar para ela sobre determinada informação que vai fazer com que a vida dela seja uma vida rica, uma vida confortável. Então, na verdade, apenas interesse material, sem nenhuma demonstração de afeição. Aliás, tem uma mensagem interessante que foi publicada pelo espírito Irmão X, que trouxe para nós uma das entrevistas que ele fazia no plano espiritual. E aí, então, quando ele falou sobre como era desencarnar no dia de finados. Vocês se lembram desse texto, né? E aí, então, ele entrevistou um espírito que desencarnou exatamente nesse dia. Ele desencarnou no dia 1º e no dia 2 ele estava sendo sepultado. E aí então ele ficou, né, relatava que era um tumulto só, porque ele acompanhava o seu corpo, ele se encontrava lúcido. E aí então quando ele entrava no cemitério, muitas pessoas que estavam lá, muitos espíritos que estavam lá, começavam então a solicitar a ele, que era um recém-desencarnado, que conversasse com o advogado sobre determinado documento, que conversasse com o médico que passou uma prescrição errada ou fez um diagnóstico equivocado, que falasse com a família que tinha sido esquecida e tudo mais. Então os espíritos faziam isso, pedindo essas informações, porque ainda tinham as suas consciências muito ligadas ao mundo físico, aos interesses do mundo físico. E com o mundo espiritual não é diferente, com o mundo físico não é diferente. Muitos de nós que estamos aqui temos uma dependência afetiva, uma dependência psicológica, uma dependência financeira das pessoas da nossa família. E aí então quando essa pessoa desencarna, fica aquela coisa pendente, que precisa ser resolvida. E aí então as pessoas pensam assim, quer dizer então que eu posso falar com a pessoa, com tal pessoa da minha família? Claro que você pode falar, você pode evocar o seu ente querido. Aí evoca a pessoa, a primeira coisa que pergunta é, escuta, aquele negócio que ficou pendente, você conseguiu vender? Dá para imaginar a frustração do espírito, né, que fica naquele isolamento no mundo espiritual e quando é chamado é apenas por uma questão de interesse. Então Kardec lembra aqui que essas evocações podem ser prazerosas ou penosas de acordo com a relação que vai se estabelecer entre os dois lados. Se eu faço uma evocação movido pelo verdadeiro sentimento de afeto, pelo respeito, pelo carinho, certamente o espírito vem até mim para poder... né? Pois é, Ju, mas a gente sabe que é assim que funciona, né? Muitas vezes você tem uma relação muito próxima com uma pessoa, mas é uma relação apenas ligada aos interesses físicos, não tem uma relação de afeto. Nando colocou para nós aqui, meu pai frequenta a Umbanda, e ele não faz uma movimentação de dinheiro, uma compra, uma venda, sem consultar lá toda sexta-feira. Ele faz isso já há mais de 40 anos, né? Hoje depende disso para tudo. Ele não toma mais nenhuma decisão sozinho. A última chamaram ele para trabalhar, ele é aposentado, foi consultar lá, disseram para ele não trabalhar. Aí ele ficou em casa, recusou. Enfim, ele não decide mais nada sozinho. Tudo pede aconselhamento lá, né, para os pretos velhos. Né? A maioria das consultas são de origem material. E é realmente assim. Né? Ou a gente... Aliás, como eu sempre falo para vocês, nós somos movidos a nos aproximarmos de uma religião normalmente por uma necessidade imediata. Seja ela material, afetiva, psicológica, de saúde, seja lá o que for. São poucos aqueles que se aproximam porque têm o desejo de conhecer, o desejo de crescer. Né? Então na Umbanda não é diferente, então na doutrina espírita também é assim. Então, nesse caso, esse tipo de dependência psicológica, certamente nós encontramos, porque a gente parte do princípio de que esse grupo religioso que ele frequenta é um grupo sério. Então muitas vezes os espíritos, tomados por essa compaixão, tomados por esse entendimento das nossas carências e tudo mais, eles acabam dando respostas e orientações movidos por isso. E nós, no atendimento fraterno, por exemplo, que é o trabalho que nós já realizamos há bastante tempo, muitas vezes chegam perguntas para nós do atendimento fraterno, a pessoa perguntando assim, escuta, eu quero saber quando eu vou ser feliz com o meu namorado. E a nossa resposta é, cara irmã, é importante que você observe que a relação com o seu namorado deve ser uma relação sincera, que vocês precisam conversar para saber exatamente qual é a intensidade do amor que vocês sentem pelo outro, e se ele não gosta de você, resolve a sua vida e vai embora. É o tipo de orientação que a gente transmite. Então, muitas vezes nessas perguntas, pessoa que está desempregada escreve para nós
para poder pedir ajuda aos espíritos para arrumar um emprego, outros escrevem dizendo que está cheio de dívidas, o outro escreve dizendo que a relação terminou. Então na doutrina espírita não é diferente. A diferença é que lá, no caso da Umbanda, essas consultas mediúnicas são muito mais presentes, fazem parte de suas práticas. Já num centro espírita, você tem ali uma orientação mediúnica que trabalha com, no caso de processos obsessivos, ou num tratamento físico e tudo mais. Então, o que muda, na verdade, Nando, tem pessoas que não saem de centro espírita para tomar passe. Porque ela acha que o passe vai resolver o problema de saúde dela. Qual a diferença entre essas pessoas que não saem do centro espírita para tomar passe e do seu pai, por exemplo, que vai pedir fazer perguntas? Todo mundo vai em busca disso tudo. Todo mundo busca essa resposta. Então, toma passe para ele mesmo, qualquer coisa, qualquer dorzinha que ele tem, ele corre para o centro espírita para tomar passe. Sentir um pouquinho de uma coceirinha diferente, corre no centro espírita para tomar passe. Qualquer coisinha ele tá dali, vai ouvir palestra, achando que a palestra vai resolver a vida dele. Nós mudamos, na verdade, somente a intensidade da coisa ou as características, mas a essência das necessidades humanas continua presente onde quer que você vá. Tem pessoas que frequentam missas, frequentam cultos, em busca da ajuda de Jesus, dos santos, seja lá de quem for. Mudamos apenas o ambiente, o cenário. A necessidade continua sendo a mesma, infelizmente. Para a gente poder fechar, pessoal, vamos à última pergunta, né? Pois é, água fluida, né? Exatamente. Pessoas que vão lá, que trazem lá uma dúzia de garrafa de água magnetizada lá para ver se ele resolve o problema dele. Mas ele não resolve, né? Vamos lá. Questão 21. Há diferenças entre os espíritos bons e maus no tocante à solicitude com que atendem ao nosso chamado? Ou seja, quais são os espíritos que mais atendem às nossas solicitações? Aqueles que são bons ou aqueles que são maus? Então, há diferença? A resposta dos espíritos: há, e muito grande. Os espíritos maus só atendem de boa vontade quando esperam dominar e enganar. Sentem viva a contrariedade quando são forçados a se manifestar para confessar as suas faltas e procuram escapar, como o colegial que se chama para responder. Podem ser constrangidos a manifestar-se por espíritos superiores, como castigo e para a instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os espíritos bons quando chamados inutilmente, por motivos fúteis. Então não atendem ou logo se retiram. Então a gente viu aqui mais uma vez, tanto para um como para outro. Né? Vai com Deus, bom trabalho, Arnaldo. Tanto para um como para outro. A evocação vai depender do quê? Da intenção, da motivação, do preparo do grupo, dos objetivos que eles esperam e tudo mais. E continua aqui para nós. Pode-se dizer que, em geral, os espíritos, sejam quais forem, não gostam de servir como voz de distração para curiosos. Muitas vezes não tendes outro fim ao evocar um espírito que o de ver que ele vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida que ele não se interessa por vos contar, pois não tem nenhum motivo para vos fazer de confidente. Pensais que vai se expor no banco dos réus para vos agradar? Enganai-vos, pois o que ele não faria em vida, muito menos o fará como espírito. E aqui a gente vê, né, nessa questão que é muito interessante, porque Kardec, na Revista Espírita, e também no livro Céu e Inferno, ele faz algumas entrevistas em que ele sempre fazia aquela pergunta muito cuidadosa a respeito da vida dos espíritos. Então aquela curiosidade que nós temos, quem é você, quando você viveu, o que você fez, como é que você desencarnou e tudo mais, são perguntas extremamente pessoais. E que se são feitas a alguns espíritos, eles simplesmente se retiram, porque eles não querem responder. No caso de Kardec era diferente. Não porque Kardec era uma pessoa especial, mas porque o trabalho que ele fazia era um trabalho especial. E aí então os espíritos eram convidados a se manifestar, muitas vezes contra a sua própria vontade. Vocês se lembram da rainha de Oude, que era aquela ex-rainha que era muito rebelde. E aí então, começava então, naquelas reuniões, nas suas entrevistas, a perguntar, né, seria possível, né, você nos falar sobre a sua vida para nossa instrução?
Você se incomodaria de falar para nós sobre tal coisa? Então Kardec ele tinha muito cuidado em falar com isso, em falar com os espíritos a respeito desses temas, porque sabia que era constrangedor. Imagina você, por exemplo, você está lá no seu, você vai lá no seu, no seu consultório médico, lá no seu médico, aí você se senta no seu consultório, lá na sala de espera, aí chega alguém do seu lado, escuta assim e fala: escuta, o que você tem, hein? Se dependendo do humor que você tiver e da dor que você estiver sentindo, você vai dizer: é da sua conta, por acaso, meu filho? Ou então você está lá pegando o seu metrô, pegando o seu ônibus, pegando o seu transporte, alguém para, escuta, fala aí, você é casado? Aí você vai olhar para você: é da sua conta, meu filho? É a mesma coisa que acontece com os espíritos, não é nada de diferente disso. Se for de TPM, então, Deus que me livre, né? Já pensou? Vamos lá, então, deixa eu ler o que vocês escreveram aqui. A Luciana perguntou uma curiosidade sobre o mítico, né? Sobre o desconhecido e não palpável, né? Relevante em todas as criaturas humanas. Natural que seja assim, né? Nós buscamos essa ideia do mito, buscamos essa ideia do misticismo, né? Desses dois tipos de elementos que existem que são extremamente estimulantes da nossa imaginação. A Miriam colocou, ele perguntava até durante a entrevista, preocupado com o cansaço do espírito. Então, era uma preocupação muito grande. Então, se nós fazemos uma reunião que tem um propósito apenas de curiosidade, a gente sabe quais são as qualidades das perguntas e, consequentemente, nós já sabemos qual é o efeito que isso vai provocar sobre os espíritos. Já se nós tivermos um objetivo instrutivo realmente, porque muitas vezes nós queremos saber assim, é algo muito natural. Aliás, essa é uma curiosidade que eu sempre tive, né, que aliás foi o que me aproximou bastante da doutrina espírita lá naquele comecinho, quando eu começava a ler os livros de psicografias, que eu queria saber o que acontecia com os espíritos depois que eles desencarnavam. Então, o que aconteceu com ele, quanto tempo ele levou para poder despertar, para que nível vibratório ele foi, se foi para o nível superior, nível inferior, se ele vai reencarnar de novo, quem ele encontrou. Então a gente tem essas curiosidades, muitas vezes não para saber do espírito propriamente dito, mas para conhecer a dinâmica do mundo espiritual. Só que essas perguntas, para conhecer essa dinâmica, a gente acaba algumas vezes entrando em questões pessoais. E como a gente está muito empolgado com a curiosidade, achando que os espíritos vão responder tudo que a gente quer, algumas perguntas se tornam inconvenientes. Sem aquele cuidado, sem aquela delicadeza de sabermos exatamente a que ponto aquela pergunta vai tocar, de que forma aquela pergunta vai tocar no espírito, vai sensibilizá-lo. Por isso, então, mais uma vez, numa reunião mediúnica, tratemos das pessoas com educação, dos espíritos com educação, da mesma forma que nós tratamos as pessoas à nossa volta. Temos que ter cuidado para não sermos ali, não levarmos aquelas perguntas capciosas, aquelas perguntas que têm dois sentidos. Não jogarmos indiretas, né, jogando o verde para colher maduro. Porque o espírito que percebe que está sendo manipulado, ele simplesmente se retira. O espírito que é acolhido com carinho, com respeito, tratado com educação, que a proposta do grupo é uma proposta clara, certamente nós teremos ali muitas presenças produtivas e instrutivas, e certamente formaremos também um grupo de amigos muito grandes. Porque então esses espíritos voltam a se comunicar com o grupo para continuar dando as instruções ou ajudando naquilo que eles precisam. Do contrário, se percebe que tem ali um interesse que é inferior, o interesse fútil, somente espíritos fúteis vão até lá. E aí então a gente já sabe como é que acontece a coisa. Ou são respostas cheias de fantasias. São espíritos que muitas vezes estabelecem uma relação obsessiva com os encarnados, simplesmente porque viram ali a possibilidade de colocar para fora aquilo que eles têm de pior. Agora, se por acaso nos oferecemos um ambiente saudável, certamente até mesmo os espíritos inferiores têm respeito por esse ambiente. Que eles vão dizer assim: olha, eu estou aqui participando com vocês, não quero estar aqui, mas eu sei que vocês têm com esse propósito, o que vocês querem? Aí responde e vai embora. E as respostas são sinceras. Isso não significa que ele gostaria de voltar. Mas, certamente, ele percebe que o objetivo daquele grupo é um objetivo nobre, um objetivo produtivo. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho, nós paramos aqui na questão número 22, aqui do nosso livro, o livro dos médiuns, no capítulo 25, na próxima semana a gente volta a tratar desse assunto. Nós lembramos que amanhã, que é a última quinta-feira do mês, nós teremos
Ah, tem um comentário de Kardec ainda, peraí. Deixa eu pegar aqui que a Vânia me lembrou. Deixa eu ler o comentário. Rapidamente. A experiência comprova que a evocação é sempre agradável para os espíritos quando feita com um objetivo sério e útil. Os bons têm prazer em nos instruir. Os sofredores são aliviados com a simpatia que lhe demonstramos. Os nossos conhecidos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de ser evocados por pessoas frívolas, porque têm a oportunidade de se divertirem à sua custa. Não se sentem bem na companhia de pessoas sérias. Então esses espíritos brincalhões, eles querem mais desaparecer daquele lugar, porque sabem que ali é coisa séria. E que eles serão constrangidos, inclusive a tocar em assuntos que para eles são bastante constrangedores, bastante sofridos. Agora, se é um ambiente em que eles não precisam se expor, certamente eles vão se divertir e bastante também. Tá? Então paramos aqui na 22. Lembrando que amanhã é a última quinta-feira do mês e nós teremos o nosso tema livre. Tá? Então amanhã tragam aí as perguntas de vocês, tragam as dúvidas, para a gente poder colocar aqui em pauta para organizar o nosso trabalho. Tá? Então amanhã, quinta-feira, última quinta-feira do mês, o nosso tema livre. Aliás, é a última quinta-feira do ano, né? Porque a próxima quinta-feira que vai ter, a última quinta-feira de dezembro, nós estaremos em recesso, que a gente tira sempre 2 semanas de recesso no fim do ano, entre o Natal e o Ano Novo. Então vai ser o último tema livre que nós teremos, mas até lá, eu acho que assim, às vésperas do nosso encerramento, a gente faz mais um tema livre ainda para